completo, Francisco? Francisco de Assis Barbosa do Carmo. Idade? 62 anos. Muito bem, boa tarde a todos os vicencianos, boa tarde a quem está nos ouvindo pela internet, boa tarde a você que está nas ruas, no carro, nos dando uma carona no seu veículo, você que está transitando pelas ruas da cidade e está ouvindo pelo fone de ouvido, pelo celular. Estamos dando continuidade às entrevistas com os vereadores eleitos, já entrevistamos os novatos, agora estamos aqui na metade, digamos assim, das entrevistas com os vereadores que conseguiram a reeleição. Hoje, dia 14 de dezembro, na tarde, no iníciozinho da tarde desta quarta-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vicência FM o vereador irmão Francisco, representante autêntico da comunidade angelicana, Francisco de Assis Barbosa do Carmo, 62 anos, já vai para o 7º mandato consecutivo. A gente lembra que a nossa entrevista ela é filmada aqui nos estúdios e fica à disposição no blog Vicência Net, também no site da rádio, e está sendo também transmitida daqui a pouquinho ao vivo pelo Facebook da rádio. E vamos embora. Você sabe que aqui a gente não tem script, a gente não tem pergunta combinada, é uma conversa como se fosse do eleitor com aquele que ele elegeu para representar durante os 4 anos na Casa Mário Ramos de Andrade Lima. Irmão Francisco, é sempre um prazer receber o senhor aqui, mesmo sendo a primeira vez que a gente tem essa conversa aqui na rádio, mas veja bem, fica fácil a gente entrevistar os vereadores de mandato, porque a gente sabe dos serviços prestados pelos senhores durante o período, e principalmente o senhor que já vai para o 7º mandato. E eu tenho uma imagem sua aqui na cabeça, a gente já começa aqui com essa pergunta, digamos assim. Tem uma foto sua, eu acredito, dos anos 80, uma inauguração de um calçamento ou coisa parecida, aí em Angélicas, no qual aparece lá o senhor, juntamente com, não sei se foi na administração Amauri, Mário Ramos ou doutora Eva, aparece lá aquele grupo político de São Amauri, doutora Eva, o próprio Mário Ramos, o vereador Bidoga, todo mundo junto, misturado, lá naquela inauguração lá em Angélicas. Quando da eleição do ex-prefeito Zezinho Tini, o senhor, apesar de não ter apoiado diretamente a eleição dele, mas uma coisa que eu me recordo perfeitamente é que na outra semana, na festa da vitória, o senhor estava presente, inclusive disponibilizando o veículo para o pessoal vir de Angélicas e fazer a festa aqui de seu Zezinho. O senhor também esteve junto com a administração do Dr. Paulo Tadeu em alguns momentos. Essa é a sua maneira de trabalhar, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, Samuel Casumbar. Boa tarde a todos os ouvintes da Vicência FM. E boa tarde ao povo vicenciano, angelicanos, enfim, os funcionários da Câmara. Samuel, é com muito orgulho que eu estou hoje aqui, cara a cara com o entrevistador Samuel Casumbar. A sua colocação: em 92 eu fui eleito com Amauri Pedrosa, onde fui situação durante os 4 anos. Deus me deu a oportunidade de ser eleito. Em 96 houve a eleição do Dr. Paulo e Dr. Eva, onde eu votei com o Dr. Paulo. A gente sabia que as eleições indicavam que Dr. Eva era a majoritária, a gente via a margem em todas as pesquisas que ela liderava, mas eu estava com o Dr. Paulo. Perdemos as eleições, foi Dr. Eva em quem indicou Dr. Paulo, e seu Zezinho, como a gente tinha vindo de uma trajetória, o primeiro mandato de ela foi oposição a ela, no segundo 2 anos, através de um amigo que está na eternidade, Zé Carlos Guerras, aí conseguiu fazer essa aliança após 2 anos. Em seguida veio o Dr. Paulo
e ganhou as eleições para seu Zezinho Teninho. Sim, você falou de Zezinho, vou voltar. Então foi quando perdemos as eleições, Dr. Paulo perdeu as eleições e seu Zezinho ganhou. Eu sempre costumo ser fiel com quem a gente acompanha. A prova esta é que quando o Amorim saía de Vicência, deixando o seu mandato, ele apoiou Samuel Antônio para prefeito. E a gente sabendo que doutora Eva, as pesquisas indicavam que ela era prefeita de Vicência, mas a gente vestiu a camisa de Samuel e foi até o final. Eu votei com ele para prefeito, honrando o compromisso que eu tive com a Amorim Pedrosa durante 4 anos. Foi aí que veio a gente ficar 2 anos, o vereador Francisco e doutor Eva, o grupo, Mário Ramos, a gente passou realmente 2 anos sendo oposição. E em seguida foi quando Zé Carlos veio, contactou conosco e fez uma ponte para que a gente se juntasse. E passei a fazer parte do grupo doutor Eva. Em seguida veio outra eleição, doutor Paulo e Zezinho Teninho. Foi quando doutor Paulo, mais uma vez, perdeu a eleição essa que eu estou falando agora, que eu estava falando, seu Zezinho ganhou, eu votei com doutor Paulo. E fui procurado, que seu Zezinho sempre foi amigo nosso, um homem honesto e sincero, que isso o Vicência conhece, a seriedade de seu Zezinho, e passamos 4 anos juntos. Em seguida, veio as eleições, doutor Paulo novamente contra seu Zezinho. E o PTB, ele juntou-se a doutor Paulo, e a gente foi com o doutor Paulo, foi onde ele foi vitorioso e teve 2 mandatos. Primeiro mandato, a gente foi junto, os 4 anos. Foi a eleição na qual teve também o candidato Mário Ramos, né? E o seu Zezinho teve uma eleição, uma votação de vereador, né? Por 2.500 votos. É verdade. Então foi quando a gente, passei 2 anos, 4 anos junto com o doutor Paulo. No segundo mandato de doutor Paulo houve uns arranhões por motivo da presidência da Câmara. Foi quando eu fiquei oposição 2 anos contra doutor Paulo. Não houve nenhum problema. Problema esse somente, o homem tem que ser sério, tem que ter princípio, mesmo sendo amigo de doutor Paulo no segundo mandato, mas votei com Mário Ramos de Andrade Lima. Porque o homem tem que ter os princípios. E assumimos um compromisso com Mário Ramos e o PT votou com Mário Ramos. Ou seja, o PTB votou com Mário Ramos. Foi quando o doutor Paulo ganhou as eleições e eu continuei amigo de Paulo Tadeu Guedes Telita. Veio aquela eleição da presidência da Câmara, onde toda a política tem uma história essa que muitas vezes deixa a desejar. E Francisco, como já com 6 mandatos, fui procurado pelo grupo, pelo PTB, e colocaram o meu nome para disputar a eleição, e aceitei. Foi quando a gente, na disputa e bate-chapa, a gente veio aquela briga novamente, que foram e conseguiram um dos nossos para ser candidato a presidente da Câmara, e foi quando o doutor Paulo, mais uma vez, fica com raiva do vereador irmão Francisco, e passamos 2 anos separados, sendo oposição. Então, a trajetória é essa. A atual eleição, votei com o amigo Giga, tenho orgulho de ter votado. A gente, o PTB, não somente o vereador Francisco, mas Moisés, Josenildo Amorim e todos que fazem o PTB, vestiu a camisa 45, mesmo sem poder subir em palanque, mas a gente fez o nosso trabalho com honestidade e seriedade. A gente vai chegar nessa questão daqui a pouco, Francisco. No início da entrevista, eu falava que você era o representante autêntico da comunidade de Angélicas, mesmo o povoado tendo outros representantes, conforme na eleição do vereador Vidoga, o mesmo ainda, a primeira eleição, o mesmo ainda morava lá em Angélicas. Mas nós tínhamos também outras pessoas que também trabalhavam pelo distrito, assim como o próprio vereador eleito Sandoval, e também outros candidatos fortes lá de Angélicas, como Luzinete Ferreira, o pastor Gessé.
Por que a população de Angélicas vota em peso no irmão Francisco? Isso é uma resposta que o povo deram a um homem pobre, honesto e sincero que vive no dia a dia junto com a comunidade, respeitando e honrando o voto dos seus eleitores. Existe na história política alguns políticos que prometem e não cumprem. Outros não prometem, não somente cumprem, mas realizam aquilo que a comunidade necessita. Em Angélica eu dediquei minha vida, onde eu digo que o povo de Angélica é minha segunda família, foi aonde eu passei a me identificar com aquele povo bom, e sabemos que nós temos opositores, apesar de ter sido aqueles que a gente criou. Não tem história que diz que cria-se cobra para morder? Não é, Samuel? Foi as pessoas que eu mais dei oportunidade em Angélicas, foi aqueles que se levantaram para ser contra a minha pessoa. Mas eu confiava primeiramente em Deus e nos meus eleitores, e alguém dizia: Francisco, nessa não ganha porque não tem mais cabo eleitoral. E eu mostrei que a equipe que me acompanhava no dia a dia, aqueles que eu dei oportunidade, que eles não têm voto, porque quem tem voto é o povo, não é? Então foi a vontade de Deus e a força do povo. Mais uma vez conduziu o vereador irmão Francisco à Câmara Municipal de Vicência, tornando-se heptacampeão. Por que irmão Francisco? Irmão Francisco, em 92, Samuel, eu tenho uma história e talvez poucas pessoas em Vicência conhecem. Eu era evangélico, eu era presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Aquele templo, Avenida Cruz Cabugá, tudo que tem ali, todo o material que tem naquele prédio, naquela construção, foi passado pelas minhas mãos. E eu, com uma trajetória, e o homem é falho. Em 92 eu entrei em política. O pastor Ailton, que quando a gente conhecia que Ailton era uma criança esta, um rapaz de 18 anos, que foi eu que construí a casa para o pastor Ailton quando casou-se com a filha do pastor Leôncio, para você ver que a coisa vem. Então eu era presbítero da igreja. Em 92 entrei em política. Eu não sei se você já ouviu o meu discurso na Câmara. Você sempre diz que não dá para misturar coisas, ou uma coisa ou outra, né? Ou Deus ou o diabo. Ou Deus ou o diabo. Porque na hora em que a pessoa diz que prega o evangelho, está misturado com a política, ele está mentindo. Por quê? O crente está em política, o cara pede um leite de pitu, ele dá. Uma carteira de cigarro, ele dá. Pede alguma coisa que ele não pode dar, mas ele diz que dá. E no dia seguinte o eleitor chega em sua casa, que ele diz que não pode. Então ele é mentiroso. E a Bíblia diz que o homem tem que ter os seus princípios. E foi aonde eu me afastei do evangelho, foi deixando entrar em política, que eu cedi. A Bíblia diz: tentado não ceda, porque ceder é pecar. Agora, eu acho que o homem não deve se esconder por trás da palavra de Deus. No dia em que eu errei, 2 anos do meu primeiro mandato, em 92, eu dei um vacilo e cheguei ao pastor e disse: olha, eu errei, estou afastado da igreja, e isso aí é um pacto, uma história de mim para com Deus. Mas a própria igreja, a Assembleia de Deus, inclusive, tem uma força política muito grande e sempre está elegendo aí os seus deputados e orienta os irmãos a votarem naqueles deputados. Mas... é verdade, Samuel, mas eu continuo com a minha tese que política, o evangélico, ele não deve se misturar com política, porque a política está toda nojeira. A gente vê aí, não somente a nível de Brasília, mas a gente vê a nível também aqui do nosso Pernambuco, a nojeira que existe em políticas. E eu não apoio e nem concordo nenhum evangélico entrar em política se quer seguir realmente o evangelho, porque o evangelho é puro, é sem mancha, é sem mácula, e não adianta alguém se esconder por trás do evangelho cheio de falhas, de erros, porque Deus conhece o homem se esconde do outro, agora de Deus não. A gente lembra que você pode enviar aqui o seu recado para o vereador irmão Francisco, aqui pelo WhatsApp da rádio, está aberto aqui, o número é o 99943-0652. O nosso Facebook, o pessoal está aberto. Chegou uma mensagem aqui, irmão, pelo Facebook, de um admirador seu, inclusive ele veio aqui, falou, quando eu perguntei aqui ao vereador eleito qual era o político daqui da região que ele admirava, então ele disse que era o senhor, é o vereador eleito Gerson Silva Teodoro. Ele está dizendo aqui: quero mandar um abraço forte
para o vereador Irmão Francisco. Sou fã desse vereador. É um político que ele se espelhou e vai aí seguir o seu mandato. Está bem encaminhado aí? Um abraço, Gerson, do vereador Irmão Francisco. Você sabe que eu lhe conheci, você criança, e quando você enganjou nesta luta, eu disse, vai em frente. Agora, saiba de uma coisa, quando o homem ele assume uma vida pública, ele tem que estar ao lado do povo. Se é isso que você quer para você, se é isso que você gosta, siga em frente. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Você é um menino novo, com menos idade do que a minha quando eu entrei em política, que eu entrei com 38 anos, meu primeiro mandato, e hoje estou com 60 e poucos anos, e Deus tem me dado a oportunidade de sempre ser vitorioso, porque o bom soldado, eu costumo dizer, ele morre e não se entrega. Tá certo? Um abraço do seu amigo. Eu também sou seu admirador pela família pobre que você é. Seu pai teve uma trajetória na vida quando sofreu um grande acidente, e o vereador Francisco morava em Recife. Foi lá em minha casa que seu pai encontrou refúgio, um abrigo, onde sem poder estar todo dia vindo para o interior, e a gente lá o teve como uma família durante todo o problema de doença do amigo irmão Damião, que eu sempre tenho como meu irmão, eu vou dizer como filho, porque Damião é tudo para a gente. Vamos dar uma passada aqui nas eleições passadas, já, senão não dá tempo aqui. O senhor falou aí a respeito da sua eleição. Em algum momento o senhor temeu não ser eleito? Samuel, a eleição que já que o eleitor resolveu dar uma vassourada aí na Câmara e só sobraram 3, né? É verdade. Essa eleição foi a mais convicta que eu tinha na minha mente que eu me elegia. Porque todas as pesquisas, apesar de eu não procurar nenhum candidato que nós tínhamos aqui, na época, no começo 3, Tita Jerônimo, tinha o amigo Dija, Giga, em toda a pesquisa eu sabia que eu liderava em primeiro lugar. Eu tinha conhecimento de todas. Quando eu caía um pouquinho, eu ia para o segundo lugar. Então, no momento algum, eu tive medo dessas eleições, enquanto os meus eleitores tinham medo. Mas eu dizia, você não confia no seu voto? Sim, eu digo, então eu também confio no meu, porque eu só tenho um. Agora, os eleitores, eles vão às urnas e faz a diferença. E foi uma diferença onde o vereador teve 716 votos. Foi uma vitória esmagadora. Sufragaram na urna 616 votos. Então, a confiança que o povo tem nesse homem simples, que vive ao dia a dia junto com o povo. O senhor estava naquele grupo ali da morte, a briga de cachorro grande ali. Por que toda aquela complicação, aquela confusão toda, quando o grupo, uma hora estava apoiando o vice-prefeito Dija e outra hora todo o partido foi para o lado do candidato Giga, ou então candidato Giga, e Giga dizendo que não queria o apoio, inclusive, do próprio partido. Quando ele vier aqui, certamente ele vai falar também. Então, foi o que aconteceu, que o PTB foi em peso para o lado do 45. O povo não entendeu quando essa mensagem foi ao WhatsApp que Giga não queria o apoio. Não foi o apoio do PTB, que a gente já tinha conversado com Giga, estava tudo ok, mas que quando o PTB partiu, outros partidos também. Então o PTB queria sim, o PSB queria sim o apoio do PTB. O PSDB. Então quando houve essa mensagem, e até pessoas nossas baixou a cabeça, e eu digo, não, a conversa é essa, e mostrei quais os partidos que realmente Giga não aceitaria o apoio. Mas o Dija, que é uma pessoa boa, não tenho nada contra a Dija, Samuel, por a gente não votar com ele, o nosso compromisso era com Tita Jerônimo. Quando Dona Tita retirou a candidatura dela, Dr. Paulo, em reunião, reuniu a equipe e deixou todo mundo liberado para votar. Aquela reunião do sindicato. Então ele liberou todo o povo, até os cargos comissionados. Lembro-me que Dona Cristina Jerônimo disse, prefeito, e os cargos comissionados? Ele disse, está todo mundo liberado para seguir quem quiser. Então a gente já estava com o nosso pensamento sem Dona Tita e a Giga, aí a gente foi em frente
a equipe do PTB. Por que o prefeito não conseguiu fazer o sucessor, Francisco? Dr. Paulo, um homem trabalhador, um homem honesto. A gente via nas pesquisas, ele aparecia com a aprovação do governo muito boa, mas não só Vicência, mas outras cidades como Limoeiro, Passira, Caruaru, várias cidades quis a mudança. Nazaré. Salgadinho, Nazaré da Mata, Carpina e várias cidades o povo queria a mudança. Então, se Dr. Paulo fosse o prefeito, seria outra história. E com a briga que ficou, aceita, não aceita, não aceita o apoio do grupo, aí chegou ao que chegou. Isso contribuiu para que pudesse haver uma diferença de voto tão grande, Francisco? Por que houve essa diferença tão grande da eleição majoritária? Não, isso não foi o problema. E por que a diferença de praticamente 80-20? O povo queria a mudança. Giga é um menino honesto, menino novo, filho de Dr. Guilherme, uma família, essa família Nunes Pereira, uma família que tem um nome limpo. E vieram lá de Angélica, né? De Angélica, seu Benedito começou em Angélica naquela luta junto com aquele povo, e começou um menino que quem primeiro incentivou Giga a entrar em eleição, em política, foi o vereador irmão Francisco. Nas eleições de deputado, que fez 2 anos, eu almoçando com Giga no Panela Cheia, e convidei Giga para se engajar com a gente no PTB e ser candidato a prefeito. Aí depois houve uma articulação do amigo Jânio e Tota de Murupé e levaram Giga para outro partido. Aí eu digo, eu perdi na batalha, porque foi um incentivo meu. O Giga sabe que foi o primeiro incentivador, porque a gente conhece a família de seu Benedito, a família Nunes Pereira. E Dr. Guilherme era o exemplo. Em Vicência, vice-prefeito, 2 mandatos consecutivos, nunca brigou com a prefeita, com a doutora Eva. Então, o povo voltaram-se para votar em Giga. Giga, eu dizia, é aquela doença chikungunya e Giga, os dois bateram forte, porque muitas pessoas foram atingidas pela chikungunya. E 70 e tantos % da população vicenciana só falava Giga, Giga, Giga. Então foi isso que fez realmente mudar. Quero desejar a Giga um bom governo. E vamos, Giga, junto, trabalhar. Respeite o voto dos eleitores que confiaram em você, um menino novo, um menino que tem cabeça, e acredito no seu governo, que você vai governar de frente para todos os vicencianos. Um abraço do vereador irmão Francisco. Francisco, nas suas andanças durante a campanha, subindo e descendo o morro e visitando zona rural, as ruas da cidade e os distritos, principalmente Angélica, Turiaçu, qual era o clamor do povo? O que era que o pessoal pedia? Qual era a principal reivindicação da população? Uma das reivindicações do povo que eles sempre reivindicam, hoje nós estamos numa crise. Falou aqui, o menino que estava aqui na rádio, sobre água, que a situação é caótica. Água é o líquido precioso onde todo mundo precisa, e nós vereadores, eu lembro-me que Josenildo Amorim, Moisés, na época que Moisés era vereador, e outros vereadores, a gente foi à Copesa, foi ao Palácio reivindicar que água era realmente o grande pedido do povo. Saúde, a gente sabe que em todo o país existe dificuldade, a saúde. E eu digo direto, o gestor, ele tendo 3 coisas em si: pagamento em dias, uma saúde boa e a educação, ele está feliz com o povo. A gente sabe que todo governo tem as suas falhas, também tem as suas virtudes. Muito bem, são 12h mais 28 minutos, 12h28, estamos conversando com o vereador irmão Francisco, vereador reeleito, vai para o seu 7º mandato. O senhor já falou sobre a questão do futuro prefeito, mas o que esperar da administração? O senhor falou de Giga mais como pessoa, como família. O que esperar da administração dele como gestor, Francisco? Como gestor, eu acredito que Giga fará um bom governo. Ele tem um nome, não só o dele, mas o da família, para zelar. Um povo, a cidade que confiou, dando uma vitória esmagadora. E é um menino que tem cabeça.
Eu acredito que Giga vai governar de frente para o povo, e quero dizer a Giga, o governo que tem cabeça, ele paga em dias aos funcionários, não deixa passar para outro. Saúde, educação e ser uma pessoa humilde. A humildade, acima de tudo, ajuda a fazer a diferença. Sem perseguir ninguém, porque perseguição em política não. Eu sempre costumo dizer, Samuel, toda política tem uma história. História essa que hoje você vota contra, amanhã você vota a favor, e Giga vai conseguir mais amizade. Entendeu? Existem alguns políticos que acham que porque você foi contra, quem foi contra tem que ser pisado. Não, que ele não tem a oportunidade, que quem tenha seja os que votaram. Mas no andar da carruagem durante 4 anos, a vida é assim. Eu costumo dizer que a vida é feita uma roda gigante. Tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Se tiver que fazer alguma indicação para algum cargo lá em Angélicas, o senhor fará ou já fez alguma indicação para alguma diretoria, algum secretariado? Eu respeito, Samuel, o direito do prefeito, ele tem o direito de fazer as indicações e não vou bater, que o prefeito, ele tem as suas... Tem o seu povo, tem o seu grupo que acompanhou. Eu quero até mandar um abraço a toda a equipe que acompanhou o 45. E a gente tem acompanhado as indicações que são absurdas. Nunca na minha vida me preocupei em colocar família, mas sim aquelas pessoas que vêm no dia a dia. Nós temos funcionário contratado há 24 anos que é funcionário da prefeitura. Pessoa que começou e vem sempre. Então o vereador, eu acho que deve só pedir essas coisas ao prefeito e deixar o prefeito indicar os cargos de confiança, que é secretário de Educação, secretário de Saúde, Ação Social. Agora que os secretários trabalhem em harmonia, diretores de escola. Agora que quando o prefeito indica, o diretor deve tomar conhecimento que o prefeito, quem foi eleito, não foi o diretor para governar. Encerrando as palavras sobre o futuro prefeito, vamos fazer um balanço agora para encerrar essa questão majoritária, fazer um balanço da administração Paulo Tadeu. Francisco, qual é o balanço que você faz desses 8 anos, prefeito Dr. Paulo? É o balanço que eu faço, Samuel. Aquilo que eu estava te dizendo, que todo governo tem os erros, tem as falhas, tem as virtudes. Dr. Paulo acertou muito, foi um prefeito que construiu. Dr. Paulo faltou divulgar as obras que ele construiu em Vicência. A gente vê aqui uma creche, que foi construída agora. Nós inauguramos o ginásio de esporte em Angélicas, o ginásio de esporte em Borracha, as escolas, reforma de escolas. Muitas vezes a equipe não ajuda o governo a governar. E Dr. Paulo aprova que ele foi um governo bom. As aprovações do governo dele sempre nunca caiu de 50%, 62%. Então a prova é que o povo aprovaram o governo Dr. Paulo. Agora vamos voltar a falar sobre você. A gente publicava na chamada aqui na internet uma foto sua lá na inauguração da barragem, junto com o ex-governador Eduardo Campos, entregando um documento lá nas mãos do governador, e ele imediatamente repassou para o diretor-presidente da Compesa. Isso sempre é uma luta sua, acho que desde o primeiro mandato, também, além da questão da água de Angélicas, é a questão da estrada, para que aquela estrada possa ser asfaltada. O tempo vai passar, o senhor ficará aí bem velhinho, aí, com 90 e tantos anos. Será que essa estrada não sai, Francisco? São aquela estrada desde 92, meu primeiro mandato, que eu, através de projeto de lei... O que a Aliança conseguiu aí para o Patininho, São dos Contos e Vicente, não tem jeito? Aí foi onde eu acho que houve uma falha no gestor. Porque se houvesse uma exigência, Angélicas é 3 km, 3,2, não significa nada. Foi bom você levantar essa questão, que o povo disse que Angélicas já existe um projeto em que Angélicas já saiu dinheiro para construir ali a pavimentação. Mas eu discordo. Eu acho que a gente não deve jogar pedra nos governos passados,
e principalmente aquilo que não aconteceu. Mas eu nunca deixei de reivindicar. Me lembro que eu era uma criança, o ônibus da 1002 passava ali na estrada vicinais para sair em Água Doce, e eu lutei tanto para que entrasse por Angélicas, e eu acho que falta de interesse político, porque o vereador sozinho, ele só consegue junto com o gestor. Ele só não consegue nada, mas eu lutei. Aquela estrada, por não ter sido atendida, eu lembro que uma certa vez que eu votei com o Eduardo Campos. Foi bom você falar nessa água, o primeiro mandato, quando ninguém queria. Eduardo, PTB, que é o nosso partido, votou em Humberto Costa para o governo, foram 3 candidatos, e doutor Armando, uma pessoa, um político que eu considero, o doutor Armando disse que eu era indomável. Indomável porque ele votou com Humberto e eu votei com o Eduardo no primeiro mandato. Foi o vereador que conseguiu trazer Eduardo Campos à Vicência, um dia de domingo à tarde, juntei o vereador José Mildo, o vereador Hinaldo e Sandoval. Pessoal do sindicato? Exatamente. Essa equipe foi quem votou. Eu me lembro que agenda muito lotada, eu disse a ele, a gente só fica com você se você visitar a Vicência. E ele teve a oportunidade de ir para o segundo turno e ganhou as eleições. Aí quando vai disputar essas eleições, quem não queria, Eduardo, aí os oportunistas, todo mundo chegou. Então quem fez, diz que quem constrói a casa, a Bíblia diz que quem bota o roçado seja o primeiro a gozar, né, do fruto, mas foi diferente comigo. E depois de 6 anos, Samuel, 7 anos, foi a oportunidade que eu tive de falar com o Eduardo Campos, lá na barragem Murupé, quando eu levei um projeto, uma reivindicação, pedindo a pavimentação da usina Laranjeiras ao povoado Angélicas e água para Angélicas. E tenho convicção, se não fosse o destino de Deus na vida de Eduardo Campos, e ele não tivesse ido embora, estivesse aqui conosco, tinha sido feito o pedido do vereador irmão Francisco, porque ele mandou, eu disse, eu sou meio grosso. Eduardo perguntou por minha ausência e pediu para mim ir no palácio. Eu digo, no palácio hoje entra quem foi contra vocês. Aí foi quando ele insistiu para falar comigo, foi naquela tarde que a gente teve a oportunidade de um diálogo pedindo melhoria para o nosso povo. O senhor está falando razoavelmente bem do Eduardo Campos, mas o ex-governador Jarbas Vasconcelos, se aparecesse aqui agora na sua frente, o senhor dava um cascudo na cabeça dele? Não. Jarbas também governou bem, tá certo? A gente vê os governos que governaram. Eu acompanho essa história desde o tempo de Marco Maciel. E depois veio Joaquim Francisco, que teve aquelas cruzadas aqui, que entregava aqueles kits ao povo. E a gente sabe que cada governo tem o seu perfil, tem o seu modo de trabalhar. E Jarbas, ele trabalhou também por Vicência. Agora, eu acho que apesar de tudo que aconteceu e acontece no nosso país, governo para fazer o que foi feito, nunca mais acontece o que foi feito com o Eduardo Campos. Todo governo erra. Agora, Eduardo Campos foi um articulador político que até a oposição tentou-se junto a ele. O único homem, um herói, que rompeu com o Eduardo, chama-se Armando Monteiro Neto, quando decidiu ser candidato contra o candidato de Eduardo Campos. Doutor Armando, sim, foi o único grupo que encabeçou a chapa e foi candidato a governo de Pernambuco. O senhor, como fiel ao partido, no caso, que nunca trocou do PTB, no caso ficou com o Armando Monteiro? Com certeza, eu votei com o Armando, lutamos até a última hora, e a gente sabe que o que elegeu Paulo Câmara foi a morte de Eduardo Campos. Aquilo ali fez com que o povo que Armando liderava em todas as pesquisas. E com a morte de Eduardo, a gente viu, quando deu que Eduardo morreu, eu digo, Paulo Câmara é o governo de Pernambuco. O sentimento que o povo tinha, né, com o ex-governador Eduardo Campos. Francisco, como é que está a nossa Câmara? Hoje nós estamos em recesso. O vereador é eleito para legislar, reivindicar ao governo municipal ao Estado, e a Câmara está lá
O meu papel foi feito durante... Cada um vai responder por si, né? Mas eu sou um vereador que procuro... Sou um vereador que procuro fazer o meu papel, reivindicar e respeitar o voto dos eleitores. Aquela casa, com certeza, a partir de janeiro nós vamos ter novo presidente, e eu acredito que a gente tem... Quem acompanha o Guiga, quem não vota em outra pessoa a não ser indicado pelo prefeito atual. Você falou muito da estrutura física da Câmara, e certamente você entendeu aí a nossa pergunta aqui, né? A gente está falando do prédio em si, o lado estrutural da Câmara, como é que estão as ações dos vereadores, a convivência dos vereadores, como é que foi durante esse último período que o senhor passou? No último período houve muitos arranhões, tá certo? Que todas as gestões existem arranhões. Às vezes você vota em um candidato, o eleitor vota num candidato confiando no governo, e os vereadores em si, eu acho que eles tiveram grande decepção. Precisa perguntar em quem o senhor votará para achar Atualmente eu voto em Josenildo Amorim, para reger aquela casa durante 2 anos, que o mandato é de 2 anos. E segundo o Samuel, ficou decidido, se realmente todo mundo for homem, porque eu acho que uma decisão tem que ser cumprida, ficou acertado, Josenildo presidente, o amigo Jorge secretário, e Ed do Detran, um primeiro e outro segundo secretário. Foi essa chapa que ficou tudo certo, e eu acredito que todos que estavam ali, nenhum vai quebrar o seu compromisso, vai honrar com o seu compromisso, porque todo mundo tem uma oportunidade. Você vê, eu tenho 7 mandatos, nunca tive a oportunidade, tá certo? Não vou mais brigar, porque a passada eu me decepcionei, fiquei decepcionado com o que aconteceu. Então, Vicência, pode ficar tranquila, eu fui eleito para ser vereador, mas para presidente da Câmara, para mim, está encerrada a carreira, porque os vereadores me permitem a ausência de alguns. Eles conversam agora uma história, e daqui a poucos minutos ele quebra o compromisso que foi feito. Bom, o tempo passa, né? A conversa foi muito boa aqui. Fica aí, Francisco, esses minutos finais do programa, para você fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. Estamos aí em época de final de ano, você aproveita aí para desejar boas festas aí aos seus eleitores, e aí você fica aí à disposição do tempo aí para que você possa agradecer aquelas pessoas que ajudaram a reconduzir novamente a Casa Mário Ramos de Andrade Lima. Eu quero já, Samuel, agradecer a você, o espaço também da Vicência FM, por ter me convidado para estar aqui nesta casa, e aproveitando a oportunidade, eu quero dizer ao povo vicenciano que eu tenho orgulho de não ser, observe a história. Hoje, o vereador Francisco tem um título de cidadão vicenciano, otorgado pelo vereador João Domingos, onde eu não sou, eu queria dizer ao povo, não sou filho de Vicência, hoje torno filho de Vicência há mais de 12 anos, mas não sei o motivo, que até hoje os presidentes que têm passado por esta casa não fez a entrega desse título de cidadão. Mas que seja entregue ou não, consta nos anais da casa que o vereador irmão Francisco é vicenciano. Eu sou filho de uma cidade pequena, Salgadinho, e quero dizer ao povo de Vicência, primo do ex-prefeito Luiz Belo, empreendedor, tem uma rede de supermercado, e fui convidado desde a eleição passada para ser candidato a prefeito em Salgadinho. Sem ter, a minha situação financeira é difícil, mas ele é empresário. E ele disse, primo, você vem para aqui que a gente vai lhe eleger prefeito. Meu irmão vivia lá com ele, é coronel da polícia, mas não é político. E ele disse, o coronel não é político, mas na família existem 2 políticos, que é Luiz e Francisco. E ele disse, primo, eu não venho não. Resultado, ele botou um vereador da cidade e fez prefeito. Certo? O amigo Adenilson. E em seguida, depois, os 2 romperam, e se aproximando essa eleição novamente, Luiz mandou me chamar e disse, Francisco, eu quero você em Vicência para ser o meu candidato. E eu disse mais uma vez, primo, você sabe que eu tenho um compromisso com o povo de Angélicas, foi onde eu construí a minha família,
que aquele povo é minha família, meus irmãos, é tudo para mim. E jamais eu vou trair esse povo. Gosto de Salgadinho, vou em Salgadinho. Inclusive, quando eu vou, eu fico numa fazenda que é dele, Fazenda Manuel Belo, onde tem uma bela cavalgada ecológica, todo final de ano. Mas eu quero dizer ao povo de Vicência que Vicência é o meu reduto. Foi aonde eu cheguei, saindo do Recife, saí de Salgadinho, Recife, vim morar em Vicência, e há 32 anos que a gente reside aqui em Vicência, nada mais justo do que esse tipo de cidadão. Mas eu quero desejar a todos os vicencianos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, a todos os meus eleitores que me conduziram mais uma vez à Câmara Municipal de Vicência. É difícil, Samuel, ganhou a eleição sem dinheiro, viu? E o vereador Francisco, as prestações de conta dele que está lá no fórum é realidade. O que eu gastei ali está a despesa que foi feita, porque eu não tenho dinheiro. Eu dedico minha vida 24 horas ao povo pobre no dia a dia. É 3 dias de carnaval, é 3 festas de São João, é dia dos trabalhadores, a gente às vezes mata até boi e faz churrasco. Então é compromisso, é diferente de vereador que ganha e esquece que o eleitor existe. Quero dizer a vocês, conte com o vereador irmão Francisco, que estarei no dia a dia com vocês durante os 4 anos, tá certo? Não somente em Angélica, mas também Turiaçu, Vicência e toda a região. Um abraço ao prefeito Giga, e vamos, Giga, está pronto perto a partir de janeiro, e ajudando a um menino que com certeza será o melhor prefeito de Vicência a governar. Tenha o meu apoio e saiba que você vai ter um amigo durante os 4 anos. Muito obrigado, Samuel, muito obrigado a todos que fazem a Vicência FM, e um abraço de um homem simples, pobre, mas que acima de tudo respeita o voto dos seus eleitores. Muito bem, teremos então a conversa com o vereador irmão Francisco. Amanhã estaremos acompanhando a cerimônia de diplomação diretamente da Câmara Municipal.